Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do MacGyverCast. Esse aqui é o meu podcast, o podcast do MacGyver. E bem, a gente tem bastante coisa para abordar nesses programas aí que vão vir pela frente. E nesse primeiro episódio eu quero estar conversando um pouco com vocês a respeito de propósito, do porquê que eu estou fazendo o que eu faço hoje, né? Muita gente vai estar caindo de paraquedas aí, ninguém me conhece. E bom, vou me apresentar. Eu me intitulo como MacGyver, mas meu nome de verdade é Henrique. Eu trabalho junto com meu pai e, bem, eu não estou feliz com o que eu faço, vou ser bem honesto. E eu sempre tive o desejo de ter autonomia dentro da internet. Ou, de certa forma, poder construir uma boa comunidade, uma galera bacana para trocar ideia, né? E eu nunca dei esse passo por ser muito perfeccionista, de às vezes querer ter um equipamento muito bom ou morar numa casa silenciosa. E a verdade é o seguinte: eu tenho que começar com os recursos que eu tenho do jeito que eu tô. E aqui estamos, né? Começando. É... Bom, eu não sei se exatamente essa é a minha vocação, mas que eu tenho um desejo do fundo do meu coração de fazer isso, é verdade. Então, qual que é a ideia desse podcast? Trocar uma ideia, quem sabe ajudar alguém. Se ajudar, bacana. Se não ajudar, pelo menos serve no entretenimento. Então aqui a gente vai bater papo sobre bastante coisa. Eu decidi começar o podcast por realmente ter tido bastante referência de coisas que eu gosto de consumir. Eu gosto bastante de assistir, de escutar programas de rádio, de escutar caras expondo boas ideias, como por exemplo Arthur Petri, o próprio Thiago Carvalho, todo esse pessoal batendo papo, e realmente eles serviram de ponto de referência para eu estar começando o meu próprio programa. Eu sinto que às vezes, pessoal, é igual eu estava comentando lá atrás sobre o perfeccionismo, né? Eu sempre me incomodava muito com o barulho da rua, com o barulho dos meus pais, com o barulho de tudo, né? E para falar a verdade, para eu me aperfeiçoar, né, nessa questão de comunicação, eu ia precisar fazer isso mesmo com barulho. E esse é um ruído externo, né? Alguns dizem que há o ruído externo e o ruído interno, que é aquele ruído dentro da sua própria cabeça. Então, assim, a minha ideia é tentar, de alguma forma, ver se vocês conseguem pegar o raciocínio. De alguma forma, não deixar com que o ruído interno e externo, o ruído de fora, entre dentro da minha cabeça e não me deixe fazer nada. Então, aqui eu vou estar jogando um pouco de lado essa questão do perfeccionismo muito exacerbado, e aí a gente vai dar uma ênfase melhor na prática, no dia a dia de estar comunicando aí com vocês. Eu vou comentar um pouco agora sobre o meu trabalho hoje. O que eu faço, pessoal? Bom, o meu trabalho é bem privilegiado. Eu sei que uma galera vai falar, porra, eu sei que no Brasil é bizarro isso, né? As pessoas têm raiva de quem tem privilégios, mas eu sou privilegiado e eu não vou mentir. Eu tenho um pai muito pica. E é o seguinte, eu trabalho com meu pai, eu não sou registrado. Atrapalhou. Eu acabei de fazer um corte na nossa gravação. O que é que aconteceu? Quando eu tava falando, né, sobre eu ser privilegiado, coisa e tal, o meu irmão abriu a porta. E acontece, pessoal, independente do que aconteça no teu ambiente, se você tem vontade de estar, né, nesse meio da comunicação, cara, continua, mesmo com gente em casa, mesmo com gente abrindo porta, porque isso, querendo ou não, essas dificuldades, elas servem para justamente te tornar mais forte, né? Assim como a academia, quanto mais peso você joga, mais forte você vai ficando no decorrer do tempo. Então, assim, não desanima com isso, com gente abrindo porta. Pelo menos foi o que eu aprendi, o que eu tento trazer pra mim. Independente se tem gente em casa, se tem barulho de vizinho, se tem cachorro latindo, se vai ter buzinaço de político na avenida, eu vou continuar gravando o podcast. Voltando sobre o assunto de eu ser privilegiado. Então, o que eu faço hoje? Meu pai, ele tem um negócio, centro automotivo, a gente mexe com carro. E manutenção de carro, sabe? Manutenção preventiva, troca de óleo, filtro, essas coisas. Eu trabalho com isso. Não necessariamente eu fico embaixo dos carros. Às vezes sim, é raro. Mas eu geralmente fico lá na frente oferecendo produtos aos clientes. Então, assim, eu acabo tendo essa parte mais comercial de venda, de negociar, muito no meu dia a dia. Então, é fundamental que eu tenha que desenvolver competências na área da comunicação para me comunicar bem com esse pessoal. E também saber ofertar um bom produto
ou na verdade, saber ofertar os produtos, né? Não necessariamente você vai vender o melhor produto. Às vezes o mais barato não é um bom produto, mas é o mais economicamente viável, né? O custo-benefício. Enfim, não que eu venda produtos ruins, tá, pessoal? Graças a Deus a gente só trabalha com coisa certinha lá. A ideia é que o ponto que eu quero chegar é que em determinado momento eu passei a ficar um pouco chateado. Eu via que eu não estava onde eu queria estar, que as coisas não estavam correndo como eu gostaria que corressem. Eu queria muito poder viver das coisas bacanas que eu sei fazer, né? Na internet. Então eu optei por, em paralelo, enquanto eu trabalho, produzir alguns programas de podcast iguais a esse, no meio tempo que eu tiver livre, né? Às vezes pinga uma ideia bacana, falar sobre um tema, eu abro o notebook com o microfone e já faço a gravaçãozinha e upo aqui no YouTube. YouTube, Spotify, enfim, independente de onde você estiver ouvindo, eu vou estar fazendo o upload. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho um notebook com microfone, se eu não tiver com o notebook, eu uso o meu celular. Enfim, o que eu tiver na mão vai servir de recurso para a gente poder estar produzindo esse programa. Então, pessoal, esse aqui é um primeiro episódio. Eu quero agradecer a todos que estão aí, né, desde o começo. Mas se você chegou depois e está escutando isso daqui, cara, que isso sirva pelo menos de alguma utilidade, sei lá, se não só do entretenimento, né, que você possa ter uma utilidade naquilo que eu estou dizendo hoje, né, de você fazer as coisas mesmo com todos os potenciais problemas, porque esse podcast eu estou começando ele sabendo que eu vou ter o vizinho que vai ligar o som, sabendo que vai passar um motoca na avenida fazendo barulho, com o escapamento todo modificado, sabendo que alguém vai abrir a porta a qualquer momento. Então, assim, faça. Independente da sua situação, da sua condição, faça. Esse é o primeiro episódio, eu acho que eu vou até colocar o título desse programa como Faça, né? Eu vou deixar ele bem ajeitadinho, faça o que tem que ser feito, porque essa é a única coisa certa a se fazer. Depois a gente vai entrar em temas mais legais, como prazer e coisa e tal, né? Enfim, fazer o que dá prazer e fazer o que é certo. Obrigado aí, pessoal. Esse episódio tá com 7 minutos. Não tem problema. E é isso aí. Deus abençoe todos vocês. MacGyver desliga. Quack, quack.